Vereador Beto, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, a todos minha saudação, como também minha saudação a quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. Poderia eu falar de diversos assuntos na tarde de hoje. Quase fui contaminado pelas falas dos senhores vereadores. Mas não posso. Não posso, Patrick, porque o dia 13 de maio ele tem um simbolismo muito grande para milhões e milhões de brasileiros. Milhões e milhões de homens e mulheres que foram arrancados de seus lares e suas referências ao longo da história. O Leonardo do Grupo Capivara, trouxe uma reflexão sobre a abolição, a dita abolição da escravatura, sobre a dita Lei Áurea, mas eu quero ousar, vereador Ayrton, ir um pouco adiante, para pensarmos um pouco. Só nesta modalidade, tráfico de seres humanos, e no que diz respeito aos escravos, e no que diz respeito especialmente, Fidel, à raça negra, isso não foi coisa de uma década, de um ano, de um século. No Brasil, vereador César, Vossa Excelência sabe disto, no Brasil foram pelo menos 350 anos em que o Brasil passou a ser, naquele período, abastecido por homens, mulheres e crianças que advinham da Mãe África. Passaram-se 126 anos da dita abolição da escravatura, que é basicamente um terço do período que passaram fazendo tráfico de gente para o Brasil. E dentro deste período, dentro desses 126 anos, quem acompanhou a história, quem leu o que Florestan Fernandes apurou, sabe que muito pouco foi feito para corrigir este erro histórico. Talvez um pouco mais tenha sido feito na última década. E que tem gente que ousa atacar, vereador Jefferson, nesta tribuna, as políticas inclusivas que o povo brasileiro teve a habilidade de colocar no comando desse país. Olha que tem gente que tem capacidade de criticar, vereador Ayrton, as políticas inclusivas. Políticas inclusivas para reduzir a miserabilidade nesse Brasil, e aí a miserabilidade do branco e do negro, e tem gente que tem a pachorra de vir para a tribuna, ocupar a tribuna, fazer críticas a esta política inclusiva que ganhou força para tirar milhões e milhões de brasileiros. A política inclusiva das cotas, que tem gente que ainda nega-se a fazer esta correção, mas eu quero dizer, com todo respeito a quem nega-se a reconhecer este erro histórico no Brasil, eu quero dizer, senhores e senhoras, que eu devo reconhecer, porque nós estamos num país, e nós estamos numa região, e muito ainda contaminados pelo pensamento ou pela prática nazista. Nós ainda achamos que a raça ariana, eu digo nós, porque somos aqui levados ao preconceito, nós ainda pensamos que a raça ariana é a raça superior. Ou, melhor, tem muita gente que ainda acha não. Tem gente que compreende que a raça ariana é raça superior e que homens e mulheres, pela sua cor, têm que ser tratados diferenciadamente, como era no período posterior, basicamente, ao século XIV, quando começou-se o tráfico de seres humanos, notadamente o tráfico da raça negra. Porque nós sabemos que a escravidão vem quase com o nascimento do Estado, com a subjugação de vencidos por vencedores, vencedores por vencidos durante as guerras. Então eu faço estas observações nesse dia 13 de maio, para que nós consigamos tentar, pelo menos nesse curto espaço de tempo, pensar um pouco sobre aquilo que está acontecendo em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país e no mundo. Porque muito ainda há que se fazer, senhores. Vereador Marcos da Rosa, Vossa Excelência, assim como muitos aqui devem ter acompanhado, o tamanho da ignorância no mundo. Olha que ponto nós ainda estamos neste mundo
formado por seres humanos e todos com dores. Há dias atrás era divulgado em rede mundial o sequestro de mais de 200 jovens foram sequestradas, muitas mortas, violentadas, porque o mundo ainda não reconhece o direito das mulheres estudarem. Olha, nós temos que pensar muito ainda, porque senão daqui um pouco nós vamos nos esquecer de uma história de mais de 500 anos de Brasil e nós vamos nos esquecer de que o mundo, o planeta Terra, ainda passa por dissabores desta ordem. E há que se fazer um novo pacto mundial, porque é inconcebível, senhores, que em qualquer lugar do mundo se permita o tráfico de pessoas, está aí a campanha da fraternidade, se permita esse tipo de coisa, ainda hoje, depois de 500 anos no Brasil, e é inconcebível que o mundo continue nos trabalhando e nos tratando desta forma. Quero encerrar, vereador Adriano. Quero encerrar essa minha fala, porque amanhã ou depois alguém vai fazer uma crítica. Eu quero dizer para aqueles e aquelas que eu continuo Blumenau, continuo vereador em Blumenau, não estou em corote, não sou um vereador intergaláctico e também não tenho tendência a ser biruta de aeroporto. Por isso, algumas pessoas, por vezes, têm tentado nos criticar pelas nossas ações aqui. Agora, quem não tem competência, quem não tem possibilidade, quem não tem a sua visão, pelo menos de pensar um pouquinho no mundo, não serve para pensar no seu bairro, na sua rua. Era isso que eu tinha na tarde de hoje. Um abraço a todos. Convido para o seu